Olá, pessoal! Hoje nós retomaremos nossos estudos acerca das funções exponenciais através da aplicação de algumas situações do dia a dia. Você lembra o que é uma função exponencial e como podemos representá-la matematicamente em determinadas situações? Olho na telinha, vamos revisar e aplicar. A função exponencial é aquela função cuja variável ela se encontra no expoente. A sua definição é essa aqui, ó. Dado o número real A, sendo esse número maior do que zero e diferente de 1, denomina-se função exponencial de base A uma função f, que sai do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais não nulos, e é definida por f de x igual a elevado a x. Esse azinho que você está vendo aí, ele é a nossa base, tá? E essa base, ele deve ser sempre maior do que zero e diferente de 1. E x é o nosso expoente. Vimos também acerca do gráfico da função exponencial. Nós vimos que o gráfico ele vai depender do valor da nossa base. Tá? O gráfico ele é representado por uma curva, né? A curva obtida por meio dos pares ordenados, que relacionam os valores de x e os de f de x, ou seja, de y. E nós temos duas situações. Quando A for diferente de 1, o nosso gráfico ele vai ser crescente. Tá? Teremos aí uma função crescente, logo o nosso gráfico também será crescente. Agora, quando a nossa base ela é maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, ela está aí entre 0 e 1, então o nosso gráfico ele será decrescente, tá? Tanto função quanto gráfico serão aí considerados decrescentes, beleza? Nós vimos também, acerca das funções exponenciais, nós estudamos as equações exponenciais. Nós vimos as suas propriedades, né? É necessário aí que pelo menos uma incógnita, que é aquele número desconhecido que a gente representa por uma letra. Nós precisamos que a operação tenha uma relação de igualdade e nós precisamos também que essa incógnita esteja no expoente. E a base desse expoente, ela deve ser positiva e diferente de 1. Então, quando eu tenho aí essas três características, eu vou estar trabalhando com uma equação exponencial, tá bom? A ideia para resolver equações exponenciais, nós vimos que para resolvermos, nós precisamos transformá-las numa igualdade de potências de uma mesma base. Ou seja, nós igualamos a mesma base e operamos os expoentes. Temos aí a propriedade a elevado a x é igual a elevado a y. Se eu tenho minhas bases iguais, então os meus expoentes também serão iguais. Logo, x será igual a y. Aí um exemplo de equação, vamos ter 2x é igual a 64. Bom, para iniciarmos aqui, a gente precisa igualar essas bases, né? Porque essa é a ideia para resolver esse tipo de equação, esse tipo de função, não é isso? Então, vamos fatorar o 64, igualamos ali as nossas bases, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Quando eu igualo as bases, aí eu passo a operar com os expoentes. Então, logo eu tenho que x é igual a 6. Nós vimos também as inequações exponenciais, tá? Nós vimos que elas são usadas para determinar um intervalo, de modo que essa desigualdade seja válida. Nós vimos que elas são usadas para relação de diferenças ou desigualdades, como o próprio nome já diz, é uma inequação. E pelo menos uma incógnita no expoente, né? A nossa incógnita tem que estar, pelo menos uma incógnita tem que estar no expoente e a base tem que ser positiva diferente de 1. Para resolvermos inequações, a gente usa a mesma ideia que a equação. A gente vai transformá-las em uma potência de bases iguais. Mas só que a gente, depois disso, feito esse passo, a gente precisa se atentar para os sinais. Por exemplo, aí, ó. Ter que A de x1 é menor do que A de x2. Se a minha base for maior do que 1, então igualei as bases da minha potência, os expoentes permanecem com o mesmo sinal. Se a minha base for maior do que 1, não altero o sinal, tá bom? Então, x1 vai ser menor do que x2.
Agora, nesse segundo exemplo, ó, a elevado a x1 é menor do que a elevado a x2. Se a minha base for menor do que 1, ou seja, se ela estiver entre 0 e 1, então esse sinal da desigualdade ele vai se inverter, tá? Nós vamos invertê-lo. Você pode perceber aí, ó, a de x1 menor do que a de x2. Porém, se a minha base está entre 0 e 1, igualei as bases, o meu expoente vai sofrer uma mudança no seu sinal de igualdade, tá? No caso, vai ficar aí, ó, x1 é maior do que x2. Aliás, no seu sinal de desigualdade, porque igualdade, quem mexe com igualdade é a equação, não é isso? Então, olha só, vamos para um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Nossa revisão. 2 elevado a x é maior ou igual a 128. Vou igualar essas bases, né? 2 elevado a x é maior ou igual do que 2 elevado a 7. Igualei as bases, notem que a nossa base é maior do que 1. Logo, esse sinal não muda. X vai ser maior ou igual a 7. Agora, um outro exemplo. 1/3 elevado a x é menor do que 1/3 elevado a 2. Aqui as nossas bases já estão iguais, né? Não preciso operar com a base, vou operar somente com os expoentes. Mas, devido ao fato da minha base estar entre 0 e 1, né, maior do que 0 e menor do que 1, esse sinalzinho aí da desigualdade ele vai mudar. Então, logo eu vou dizer que x é maior do que 2. Bom, agora que revisamos, vamos aplicar? Então, olha só, questãozinha do Enem, aplicada no ano de 2016, bem simples, tá? O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, ou seja, uma população com 40.000 bactérias, obteve-se a fórmula para a população. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes T. T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias em função do tempo. Ou seja, T é o tempo em hora, P é a população. Quando ele colocar ali P de T, ele está querendo dizer que o tamanho dessa população, a quantidade de bactérias dessa população, ela vai depender de quanto tempo passar, né? Por isso que eu digo que é P em função de T, tá? Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, olha aí, atenta que ele já me deu um tempo aí. A população será, temos 5 alternativas. A, reduzida a 1/3, B, reduzida a metade, C, reduzida a 2/3, D, duplicada e letra E, triplicada. Pessoal, olha só, para essa questãozinha aqui, que aparentemente a gente olha, a gente se assusta, é só interpretação, tá? Como eu já falei para vocês anteriormente, função exponencial, função logarítmica, é muito importante, é imprescindível ter uma boa interpretação textual, tá bom? Então, primeiro de tudo, nós precisamos descobrir qual é a população de bactérias após esse tempo aí, após 20 minutos. Mas só que a gente tem que ver uma coisa, T ali é dado em horas, T é o tempo em horas. E ali eu quero saber a quantidade inicial de bactérias após 20 minutos. Vamos começar aqui a nossa resolução, certo? Tenho aqui a função, né, que me indica a quantidade de bactérias em função do tempo, certo? Cada valor colocado para T nos leva a descobrir qual a população naquela determinada hora. Ou seja, se eu colocar ali, se eu quiser saber a população após 1 hora, substituo por 1. Se eu quiser saber a quantidade de população após 2 horas, substituo por 2. Mas só que a questão, ela quer saber em 20 minutos. Então, para eu começar a resolver essa questão, eu preciso converter minutos em horas, tá? Isso a gente faz através de uma regrinha de 3, tá bom? 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 20 minutos vão equivaler a que fração de horas? Fiz aí regrinha de 3 básica, multiplicar meios
pelos extremos, 60 vezes x, que no caso é t, né? É igual a 1 vezes 20. Isolo ali a minha incógnita, 20 por 60. Então, descobri aí que 20 minutos equivalem a 1/3 de horas. Beleza? Então, fazendo isso, ó, a gente vai para o nosso cálculo. Tá aí a nossa fórmula, né? A nossa receita. População de bactérias em função do tempo é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo. Substituindo t por 1/3, que é a fração de 20 minutos, né? Com relação a 1 hora. Observe ali que eu tenho 2 elevado a 3 vezes 1/3. Esse 3 aí, pessoal, ele não está sozinho, tá? Por mais que nós não estejamos vendo, mas esse 3 ele tem um denominador, tá? Que no caso, se a gente for escrever de forma fracionária, vai ficar 3 sobre 1. Por quê? Porque 3 dividido para 1 é igual a 3, tá bom? Então, vou primeiro resolver aí a minha potência. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 1 vezes 3 é 3, porque ali eu vou ter o meu denominador igual a 1. E multiplicação de frações, né? Matemática básica e ensino fundamental, nós vimos que eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, por isso que 3 vezes 1/3 é igual a 3/3, beleza? Então, vamos lá, continuei operando aí. 3 dividido para 3 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. E 40 vezes 2 é igual a 80. Então, logo nós chegamos à conclusão de que em 20 minutos, essa população, olha só, no início ela tinha o quê? 40 mil bactérias. Após 20 minutos, o que aconteceu? Passou para 80 mil bactérias. Então, logo, essa população, ela dobrou de tamanho, não é isso? Então, temos aí a alternativa D. Em fenômenos relacionados à radioatividade, a medida do tempo na qual a metade da quantidade do material radioativo se desintegra é denominada meia-vida. Para o mesmo elemento químico radioativo, o tempo de meia-vida é constante. Para um determinado elemento químico radioativo, a quantidade do material Q de T em função do tempo, ou seja, veja aí que a quantidade do material radioativo está em função do tempo, tá? E aí ele nos dá essa função aí. Quantidade do material em função do tempo é igual a Q0 vezes meio elevado a T sobre 20. Sendo T o tempo em minutos e Q0 a quantidade inicial dessa substância, para esse elemento, o tempo de meia-vida é de... Aí temos aí 5 alternativas, A 40 minutos, B 30 minutos, C 25 minutos e D 20 minutos e a alternativa E 15 minutos. Então, olha só, meia-vida, na química, meia-vida significa que é quando uma substância ela se desintegra até a metade da sua quantidade inicial. Então, o que essa questão pede da gente? Ele quer que a gente descubra, não é isso? Vamos retornar aqui. Para esse elemento, o tempo de meia-vida é D. Ele quer que a gente descubra o tempo de meia-vida deste elemento que é dado através dessa função, tá bom? Então, olha só, o que eu tenho de informações sobre isso aqui? Eu tenho a função, certo? Então, olha só, o que a questão me dá? Diz que T é referente ao tempo, Q de 0 é a quantidade inicial de material e Q de T é a quantidade de material em função do tempo. Se a questão ela quer saber a meia-vida depois de quanto tempo que essa quantidade de material está na metade, então esse Q de T vai ser representado pela minha quantidade inicial dividido por 2. Feito isso, vou apenas substituir na fórmula. Tenho Q de 0 sobre 2 igual a Q de 0 vezes meio elevado a T sobre 20. Vou cancelar esse Q de 0 aí na igualdade. Fiquei aí com meio, é igual a meio elevado a T sobre 20. Minhas bases estão iguais, então agora eu passo a operar com expoente. Sim, esse meio aí ele tem um expoente, que é 1. Meio elevado a 1 é igual a meio, tá bom? Então, operando agora com os expoentes, vou ter que 1 é igual a T sobre 20. Isolando a minha incógnita,
1 vezes 20 é igual a 20. Então, logo, o tempo de meia-vida dessa substância vai ser de 20 minutos. Alternativa D aí da nossa questão. Bom, pessoal, hoje nós revisamos as funções exponenciais, revemos sobre as equações, as inequações, trabalhamos em cima de situações, problemas. Eu espero que vocês aproveitem o material que está disponibilizado na plataforma Eduque, tá? Junto com essas aulas tem outras videoaulas. Então, bons estudos e até a próxima, pessoal!